nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra nos mostra como Jesus lidar com as rejeições, com aquelas chamadas manifestações contrárias à sua pregação e à sua mensagem de salvação. Jesus não só foi rejeitado na cruz, mas também ao longo do seu ministério caminhou entre momentos de acolhida e momentos que foi rejeitado. E esse evangelho de hoje mostra claramente a nós que a primeira pregação de Jesus tem um resultado talvez aparentemente não tão satisfatório. Porque semana passada, se lembrássemos bem, escutávamos Jesus fazendo a sua primeira leitura e a primeira pregação. Ele leu então a leitura do profeta Isaías, explicou aos presentes na sinagoga de Nazaré, sua terra natal, atualizando a passagem como que uma homilia, trouxe para o tempo presente, anunciando que ele então é o enviado de Deus, e depois as reações que são do evangelho de hoje. Essas reações que Jesus recebe, antes de adentrarmos nessas reações, notemos que é sempre uma constante, ou seja, se repete em demais passagens de outros profetas da Escritura. Como escutamos na primeira leitura, o profeta Jeremias é um profeta jovem e, segundo os historiadores, o profeta Jeremias, antes de entrarmos nessa leitura exatamente, sabemos quem ele era filho de sacerdote. Então, segundo o costume, um filho de um sacerdote era alguém muito cômodo, alguém que geralmente não almejava muito trabalho, não queria muito incômodo, não queria muito enfrentar as situações de maneira que tivesse que enfrentar a chamada profecia. No caso, então Jeremias jovem, com 20 anos ou até um pouco menos, é chamado por Deus, uma leitura que nós escutamos. As palavras falam claramente como Deus se comunica a ele, que ele foi chamado desde o ventre da mãe, foi escolhido para ser profeta entre as nações. E Jeremias então acolhe esse chamado e ao mesmo tempo coloca em prática aquilo que Deus fez como chamado para a sua vida. É a escolha de Deus, é a vocação. E aqui a vocação temos que compreender também no sentido amplo. Não só a vocação a padre ou matrimônio, mas a vocação da vida. Deus nos chamou a uma vocação. Nós somos escolhidos por Deus. Todos nós somos escolhidos por Deus para alguma missão, para fatos que Deus vai nos guiando, que nós vamos escolhendo, que vamos aprendendo a entender a nossa vocação para essa vida. No fundo, a vocação nossa, que é de todos nós, é a vocação para a vida, a vocação do cuidado para a vida com Deus, para a vida dos outros, mas uma vida que se torna então um dom para Deus. O profeta recebe essa mensagem como nós também. Somos eleitos por Deus, desde o ventre da mãe. Isto é, Deus pensou em nós, Deus pensou na nossa existência, ninguém igual a nós. Ninguém pensa como nós, somos singulares, não nos repetimos, ninguém volta no nosso lugar novamente. Somos seres irrepetíveis, diferenciados, embora sejamos semelhantes, mas manifestamos sentimentos, alegrias, lutas, sonhos de maneira individual. Isso não quer dizer que devemos ser tratados de maneira privilegiada, não é isso. Como dizia um bom bispo para nós numa pregação, que Deus não é a nossa secretária particular, mas que Ele serve a nós para que nós possamos crescer, mas que nós vejamos a beleza, o dom da nossa vida, a vocação à vida. Deus nos chamou, então usemos bem o nosso tempo, usemos bem a nossa vida, usemos bem o ano que nos segue, usamos bem as nossas forças, usemos bem aquilo que Deus nos concedeu. É dom, é graça. Deus nos deu a existência, não pertence a nós a nossa vida, ela é dada a nós, mas é dom para o outro, é dom para a igreja, é dom para todos aqueles que estão à nossa volta. Então pense um pouco o dom da sua vida. A nossa vida é única, irrepetível, está sobre os nossos cuidados.
Mas o profeta também é alertado também de um fato que é realista. Nunca Deus chama alguém para dizer que vai ser o melhor caminho. Nenhuma propaganda vocacional anuncia dizendo que será tudo belo, tudo rosas. Mas a vocação aqui no caso de Jeremias, que é também a nossa, é anunciado que haverá guerras. Jeremias, ao mesmo tempo que recebe o anúncio que vai ser um profeta, um vocacionado como nós, recebe a notícia que vai ter que guerrear. Diz aqui no final da leitura muito claramente que as pessoas irão guerrear contra Jeremias, mas que Deus irá defendê-lo de tudo que irá acontecer. Jeremias então é anunciado a ele que terá que enfrentar então aquilo que é as lutas, aquilo que é os ventos contrários e aquilo que impedirá ele de fazer a missão. E no livro de Jeremias, se nós formos aprofundar essa leitura, que não é um momento, mas só para terem uma ideia, é um livro que se repete várias vezes a palavra coração. Ou seja, Jeremias volta muitas vezes a esse chamado. Ele lembra que Deus o sustenta, lembra que Deus o defende, porque sabe que terá um longo caminho pela frente. Jeremias foi expulso de Jerusalém, ficou exilado no Egito e lá foi até apedrejado à morte por conta da sua missão. Mas mesmo assim, em todos os momentos em que sentiu medo, essa leitura fala justamente isso, não tenhais medo, e por diversas vezes nesse livro, Jeremias escuta a palavra não tenhais medo, porque Deus está com ele, porque Deus o acompanha. Então, que nós possamos recordar a força, a graça de Deus, como nós dizíamos cantando no Salmo. E aliás, gostaria de convidá-los a pegar só um trecho do Salmo, o refrão, para repetirmos juntos, porque talvez essa seja a motivação para a nossa semana, quem sabe nos motive a lutar e a enfrentar as situações. Vamos repetir juntos o refrão? Minha boca anunciará todos os dias as graças incontáveis ao Senhor. Mais uma vez. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis ao Senhor. Vossas graças incontáveis, ó Senhor. Ou seja, Deus manda graça, ao mesmo tempo que há uma luta, que há um fato, que há aquilo que é próprio da nossa existência, há também as graças incontáveis. Deus que derrama a sua força. Então, num certo sentido, Deus nos convida a termos esse olhar sempre positivo, é o olhar da graça sendo derramada, a graça que supera a fraqueza, a graça que supera a nossa limitação, a graça que supera o nosso medo, a graça que supera o nosso pessimismo. E por isso que então São Paulo fala para nós nessa segunda leitura de hoje o seu hino ao amor, que ele resume em 3 virtudes chamadas virtudes teologais, as virtudes que Deus nos dá, que é a fé, a esperança e a caridade. E ele fala que a principal delas é a caridade, que é o amor, que é a principal vocação nossa. Para que a nossa existência, a nossa vocação tenha sentido, ela tem que brotar do amor de Deus. O amor que Deus nos concede deve ser comunicado nos gestos, naquilo que nós fazemos. E São Paulo fala para nós o que é amor em gestos concretos. O amor não pode ser fantasiado, não pode ser um platonismo, como nós falamos, ou algo só imaginário. Ele tem que ser concreto, tem que ser real, tem que também lidar com aquilo que nos ajuda a crescer no amor. Se o amor nosso for parado, não tiver atritos, não tiver situações de amadurecimento, então ele não levará uma maturidade, como nós falamos em outras ciências. Mas o amor de Deus é um amor que também se purifica, que cresce, que por isso o próprio São Paulo fala da paciência, que é amor, fala da compreensão, que é amor, fala do rancor, de enfrentar as mágoas, seria uma forma de amor. Então quem de nós poderia exercer o amor de Deus? Todos nós estamos aí em situações, Deus nos convida a amar. E amar é uma arte que você não aprende porque você diz que ama, mas porque você se coloca em situação de amor. Toda vez que nós abrimos os olhos pela manhã e até o dia que fecharmos os olhos, quando Deus nos chamar à eternidade, estaremos tentando amar
A qualidade do nosso amor é que é a questão. Não é a quantidade de coisas, não é o número de situações que já resolvemos, não é o quantitativo, não é o número, mas a qualidade daquilo que você faz. Se é com amor, se é com uma intenção de entrega, se é com uma intenção de generosidade, com a intenção porque faço por Deus, dando amor, mesmo que seja rejeitado, mas faço por Deus. Por isso, o amor ele é incansável, porque ele vem de Deus, e porque Deus nos ama e supera todas as coisas, como diz São Paulo, nos ajuda a amar em todas as situações. Só que o amor também há sofrimento, o amor também há entendimento, ou seja, o amor exige esforço, exige um pouco mais de nós. Então, podemos às vezes fracassar no amor, porque justamente não depende de nós em tudo às vezes. Esperar amor dos outros sempre terá também uma frustração, sempre haverá uma frustração do amor ao próximo. O que vem do outro não controlamos, mas o amor que vem de nós é esse que devemos trabalhar. O amor que recebemos das pessoas serão sempre limitados, mas o amor que eu dou ao outro deve ser doado, porque vem de Deus. Então superemos os amores que possam agir no nosso coração. Depois Jesus no Evangelho de hoje mostra a nós a superação também para nós do que é amor, do que é uma entrega para Deus. Jesus está aqui, aparentemente quando nós lemos esse Evangelho, superficialmente você pode entender, uma leitura bem básica, que Jesus está discutindo com seus vizinhos. Parece uma briga de vizinho, porque ele está aqui em Nazaré, na sua pequena cidade. Jesus é conhecido por todos, brincava com ali, provavelmente, com todos aqueles que estavam ali à volta, e viram Jesus crescer até os 30 anos. Então, quando eles veem Jesus pregando, Jesus falando de Deus, falando que Ele é o Messias enviado, as pessoas reagem de que forma? Esse é o filho de José, o carpinteiro? Ou seja, a reação é: como pode Deus vir humano, Deus vir na humanidade, Deus vir de uma forma humana, abraçar aquilo que é humano e Ele mesmo se fazer um de nós? Não compreende como Deus se revela em amor a nós, mas de forma humana. No fundo é para que nós acolhamos em tudo que é humano, como Deus se revela a nós. Em outras palavras, o que acontece de humano na nossa vida, tudo que acontece de humano é também revelado o próprio Jesus a nós. Jesus está escondido na humanidade do nosso coração, na humanidade do nosso próximo, naquilo que é o próximo perto de nós. Então, acolhamos Jesus não só na divindade, mas também na humanidade. Ele que se faz um de nós, e ao mesmo tempo pensemos nos preconceitos. Será que Deus está falando a nós por alguém? Será que Deus pode não estar nos alertando a como devemos olhar o nosso próximo, ver na humanidade do nosso próximo um pouco de Jesus? Deus se revela também àqueles que estão à nossa volta. E Jesus é rejeitado justamente pela falta de fé. Ele diz aqui das rejeições dos antigos profetas, de Elias, de Eliseu, aponta justamente que há rejeições já desde o Antigo Testamento, mas diz a nós que é preciso superar críticas, é preciso superar comentários, superarmos as picuinhas. Não se prenda às conversas, não se prenda àquilo que não faz crescer. Escutaremos muitas coisas sobre nós, sobre os outros, sobre aquilo que falam e dizem, e Jesus mostra para nós, quando ele é colocado em perigo, que ele passa no meio e continua o seu caminho. Ora, irmãos, é o convite a todos nós, a não nos prendermos a atritos que não levarão ao crescimento, que não levarão à paz, que não levarão ao crescimento comunitário, ao crescimento humano. Por isso, passar diante das situações sem se prender a elas será sempre um desafio, mas peçamos a Deus essa força. Se Ele nos convidou à vida e nos dá amor diariamente, então Ele nos ajudará a ter sabedoria, a não entrar em todos os atritos ou aquilo que é os comentários que possam nos impedir de crescermos com Deus e para o bem do nosso próximo. Peçamos a Deus a graça de passarmos em meio das situações ileso, sem deixar ser, quem sabe, cutucado no sentido de tirar a nossa paz, porque Deus
estará conosco em tudo aquilo que irá acontecer ao longo do ano. Que as graças incontáveis de Deus sejam proclamadas por nós, porque Deus manda a força, manda a graça, basta nós buscarmos e passarmos por ela com Deus. Que assim seja. Amém.